Fala a verdade pra mim, você já procurou aí na internet uma técnica de treinamento, um método de treinamento e você acreditou que ele ia te trazer mais resultados, que ele ia te trazer mais hipertrofia ou que ele até poderia de alguma maneira acelerar os seus resultados? Hoje eu vou explicar pra você, de uma forma geral, o que são os métodos de treinamento e vou te mostrar que não existe esse segredo por trás de nenhum método de treinamento. Independente se essa técnica seja volumizadora ou intensificadora, e vocês vão entender melhor isso. Se você está chegando aqui agora, bem-vindos ao meu canal, meu nome é João Batista e aqui a gente fala sobre emagrecimento, hipertrofia, de fitness em geral. Se não for inscrito ainda, aproveita para se inscrever aqui no canal e se ainda não me segue no Instagram, vou deixar passando aqui embaixo, aproveita e vai lá me seguir. Lá eu respondo caixinha, troco ideia com vocês, tiro dúvidas, então a gente fica bem mais próximo lá. Então, basicamente, quando a gente fala de método de treino, vocês levam isso para técnicas avançadas. E vocês costumam ver essas técnicas avançadas como algo místico. Então vocês olham e pensam, caramba, se eu fizer essa técnica, agora eu vou ter o resultado. Caramba, essa técnica eu não conhecia agora, então eu acho que dessa vez eu vou ter o resultado que eu nunca tive. E o que vai acontecendo? Vocês vão conhecendo técnicas e técnicas e técnicas, vão aplicando todas essas técnicas e aquele resultado místico que você sempre esperou nunca aparece, independente de quantas técnicas você descubra, independente de quantas técnicas você aplique. E aí vocês começam ou a se desmotivar, ou achar que a genética de vocês é tão ruim que por mais que vocês descubram até as técnicas trancadas, as 7 chaves nas pirâmides do Himalaia, que eu nem sei se tem pirâmide no Himalaia, vocês não evoluem. Só que existe um grande detalhezinho que não te contaram aí. A verdade é que todas essas técnicas, seja ela GVT, Hash Pause, Back Offset, SST, Cluster Set, na verdade, nada mais, nada menos, elas são do que técnicas intensificadoras ou volumizadoras. E o que isso vai mudar? Técnicas volumizadoras são todas aquelas técnicas que são aplicadas de maneira que a gente consiga aumentar ou progredir o volume do seu treino. E aqui a gente pode falar tanto de volume de séries quanto de volume load, porque as coisas elas estão conectadas. Então, sempre que a gente subir o seu volume de séries, o seu volume load ele também vai subir. Volume load, caso você não saiba, é aquele volume total de treino. Então, quando a gente faz uma continha básica de séries vezes peso vezes repetições, a gente acaba tendo ali um certo volume load, que é um controle de treino que a gente usa. Essas técnicas volumizadoras, elas vão servir para isso, simplesmente para serem colocadas no seu treino com o intuito de aumentar o seu volume de treino. Já as técnicas intensificadoras, elas são utilizadas quando a gente quer sustentar ou aumentar a intensidade do seu treino, muitas vezes sem perder volume. Um exemplo muito claro é a técnica do Cluster Set. Só para exemplificar na prática, vamos pensar do seguinte. Supomos que você fez 4 séries na cadeira extensora, e aí você vai e faz um drop set, que é ali reduzir uma placa ou reduzir o peso e fazer mais umas 12 repetições. Isso foi feito a fim de aumentar o seu volume de treino. Então a gente teria 4 séries, como você reduziu o peso em média 20% e executou mais 12 repetições, a gente pode contabilizar. Cada treinador contabiliza de uma forma. Tem gente que contabiliza como meia série, tem gente que contabiliza como uma série completa. Isso vai depender de qual foi a relação de intensidade entre o peso que você estava fazendo antes e o peso que você tirou para fazer ali aquele drop set. Então, considerando algumas coisas, a gente decide se conta como uma série inteira ou se conta como meia série. Mas enfim, entenderam que isso foi utilizado só como uma forma de aumentar o seu volume de treino? Então você teria 4 séries, como a gente colocou um drop, você pode ter feito ali 4,5 ou 5 séries. Já a técnica intensificadora do Cluster Set que eu citei aqui, o objetivo dela vai ser te manter numa zona de intensidade mais elevada, sem que a gente perca o seu volume de treino. E vai funcionar ali da seguinte forma. Imagine que você estava fazendo um leg, onde você conseguia fazer 12 repetições com 100 quilos. Só que agora eu quero que a gente faça uma progressão nessa zona de intensidade. Então eu quero aumentar a sua zona de intensidade sem que você perca volume de treino. Naturalmente, se eu aumentar o peso do seu leg, você não vai conseguir sustentar as 12 repetições. E é justamente aí que entra o Cluster Set, que basicamente vai ser dividir a série de 12 repetições em 3 blocos de 4 repetições cada,
com 30 a 45 segundos de descanso entre cada bloco. Então percebam que a gente pegou as 12 repetições e dividiu em 3 blocos com 4 repetições cada, com um pequeno intervalo entre eles. Esse intervalo de 30 a 45 segundos, ele não é o suficiente para descansar nem seu sistema energético de ATP-CP nem glicolítico e nem seu sistema cardiorrespiratório e cardiovascular. Ele é basicamente um descanso mais psicológico. Então, dentro desse descanso, a gente vai conseguir restabelecer, de uma certa forma, o seu sistema nervoso central e periférico para que a gente consiga sustentar essa série até o fim. Aí a gente vai ter uma intensidade maior, porque a gente subiu o peso, e a gente não vai prejudicar o seu volume daquela série. Então a gente vai continuar sustentando as 12 repetições. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Para vocês perceberem que não existe nenhuma mágica, não existe nenhum milagre por trás da série ou por trás da técnica. O que existe é a gente ter um embasamento fisiológico para saber a melhor maneira de aplicar essas variações, independente do nome que ela leve. Então, seja SST, GVT, FST7, Respause, Drop7, Cluster7, o que a gente precisa entender é: eu preciso aumentar o meu volume de treino de maneira que eu vou acentuar um pouco aquele dano muscular e causar mais estresse metabólico, ou eu preciso de uma técnica nesse momento para que eu consiga aumentar a minha intensidade e conseguir proporcionar um estímulo mecânico maior. É justamente entender a melhor forma de encaixar essas técnicas que vai trazer para você resultados melhores. Ah, e vale salientar aqui que quando a gente fala dessas técnicas, a gente está falando de pessoas avançadas, tá? Então, se você começou na academia hoje, ou então você tem ali 2 semanas, 2 meses, 3 meses, muito provavelmente você não necessite de técnicas avançadas, porque o seu volume de treino não vai precisar ser autossuficiente ainda para que a gente necessite colocar técnica avançada dentro do seu treino. E na hora de decidir como utilizar essas técnicas dentro do treino, a gente precisa levar algumas coisas em consideração, como por exemplo, ingestão calórica. A utilização dessas técnicas, elas elevam o dano muscular, elas dificultam a recuperação e elas elevam o estresse metabólico, quando a gente fala de técnicas volumizadoras. Então você pegar uma pessoa que já está com as calorias ali altamente restringidas e aplicar técnicas avançadas, vai fazer com que você retarde a recuperação daquela pessoa e muitas vezes prejudique a evolução dela ou até mesmo as próximas sessões de treinamento, o que consequentemente vai acarretar ali em problemas futuros, seja de dano muscular elevado ou seja na falta de progressão dentro do treinamento. Um outro fator muito importante e na verdade é um dos mais cruciais para a gente decidir se incrementa ou não alguma técnica volumizadora, como por exemplo um drop set ou um biset, é justamente o tempo disponível diário. Então digamos que você já está treinando há algum tempo e esse treino seu ele foi progredindo e você está em um ponto onde o seu volume de treino já está relativamente alto. Vamos pensar ali que você está com um dia onde você está fazendo 18 séries de quadríceps. 18 séries de quadríceps em um dia é bastante sério. Então, se você está realmente treinando dentro da zona de intensidade correta, você vai sentir bastante dificuldade para finalizar um treino de quadríceps com 18 séries. E aí, após analisar ali, a gente viu que a gente precisa aumentar esse volume de treino. Então, a gente precisa incrementar mais 2 séries. Vamos subir ali para 20 séries nesse dia. Só que você não tem mais tempo viável. Então, vamos lá. Você não teria mais tempo para passar na academia para a gente adicionar um outro exercício com 2 séries para descansar entre aquelas séries para ter o estímulo feito dessa maneira. Então é justamente aí que a gente começa a pensar em inserir técnicas avançadas, principalmente volumizadoras, porque a gente vai conseguir subir o seu volume de treino de maneira que a gente não tome muito seu tempo e consiga fazer um treino mais curto. Então a gente vai proporcionar a adição que a gente precisa no seu volume de treino sem impactar muito no tempo que você passaria na academia. Outra coisa muito importante também é você pensar no momento que você vai inserir aquela técnica, qual que é a ideia por trás. Por exemplo, se a gente está no início do seu treino e você adiciona muitas técnicas volumizadoras, a gente vai ter um acúmulo de fadiga muito grande, você vai ficar cansado, você vai ficar depletado e você não vai conseguir dar continuidade no seu treino. Então a gente vai atrapalhar
tanto aquela sessão de treino atual, quanto a progressão dentro daquela sessão de treinamento, a evolução e a sua progressão de carga total. Já as técnicas intensificadoras, elas se aplicam melhor nessa parte do treino. Se você está começando, você está com seu estoque de glicogênio cheio, você está com seu sistema energético ainda carregado, você não está com a fadiga tão acumulada, seu sistema nervoso não está tão depletado, é justamente aí que a gente tem que olhar para as técnicas intensificadoras com um pouco mais de carinho e digamos que seria o momento da gente pensar em colocar, caso necessário, uma técnica dessa. Se você deixar para inserir uma técnica intensificadora lá no fim do seu treino, você já vai estar muito cansado, você já vai estar sem energia e a gente não vai conseguir fazer um bom aproveitamento dessa técnica. É basicamente isso, espero que vocês tenham entendido que não existe nenhuma misticidade por trás das técnicas avançadas e dos métodos de treinamento e que o que vai fazer você ter um bom resultado com aquela técnica ou não, ou com aquelas técnicas, é justamente encaixar ela da maneira mais inteligente, no melhor momento e quando viável. Não é simplesmente por fazer uma técnica que você evolui mais, é encaixar isso dentro do seu contexto de treino da maneira correta. Se você me assistiu até aqui, eu te agradeço pela atenção. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita o botãozinho aqui embaixo e já se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.